Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 11 de fevereiro, volume 11. A divina vontade cristaliza a alma que vive nela. Eu estava me afogando toda em meu sempre amável Jesus. E enquanto isso fazia, Jesus vindo se fundia todo em mim e me disse: Minha filha, quando a alma vive de todo em minha vontade, se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu. Se deseja, se fala, se ama, tudo se reflete em mim. E tudo o que eu faço se reflete nela. Acontece como quando o sol se reflete em um espelho. Se vê neste outro sol. Tudo semelhante ao sol do céu, mas com a diferença que o sol no céu está fixo e está sempre em seu lugar. Em troca, no espelho é passageiro. Minha vontade cristaliza a alma. Em todo o seu obrar se reflete em mim e eu, ferido, arrebatado por estes reflexos, lhe envio toda a minha luz, de modo de formar nela outro sol. Assim que parece um sol no céu e outro sol na terra. Que encanto, que harmonia entre eles. Quantos bens não são derramados em favor de todos. Mas se a alma não está fixa no meu querer, pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde é um sol passageiro, e logo o espelho fica na escuridão e o sol do céu fica só. Nossa, é incrível, né? Então, assim, a alma que vive na divina vontade é o reflexo de Deus. Ela é o reflexo de Deus. Os pensamentos dela são os pensamentos de Deus. É o reflexo de Deus, ela é semelhança de Deus. Tudo que Deus faz reflete nela. A vontade de Deus é a vontade dela. Então, assim, é um outro ele, né? Como se fosse a imagem dele, semelhança dele, no máximo que a criatura pode alcançar, mas é a imagem dele. E aí ele falou, olha que interessante que ele falou aqui, ó. Quando a alma vive de todo em minha vontade, de todo, então fixa, de todo. Se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu, porque a gente está pensando o que ele pensa, você quer o que ele quer. Você deseja o que ele deseja, você ama o que ele ama, você concorda com tudo que ele fala, com tudo que ele faz. Vive plenamente na vontade divina, aceitando tudo que acontece, tudo. Tudo que acontece você fala Fiat. Fiat, 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 Fiat. E você ainda fica não só vivendo dos efeitos, né? Como foi explicado. Não fica só vivendo dos efeitos, mas vive na vontade divina, entendendo os propósitos de Deus em cada situação e concordando com Ele, junto com Ele, fazendo o que Ele está fazendo. Em tudo que acontece na sua vida e na vida das pessoas. Tudo que você vê, você fala, você entende o propósito de Deus. Tudo. Você vê a vontade de Deus. E Ele, quando Ele permitiu algo acontecer na sua vida ou na vida de alguém, tem um propósito. Ele pensou, tem uma vontade dele ali. No ato que Ele permitiu acontecer, que aconteceu, tem uma vontade de Deus ali operando. Que seja a vontade permissiva, que seja querida, mas é a vontade de Deus o que acontece na vida de todo mundo e tem um propósito. Então ele pensou, ele deseja, ele tem um propósito quando ele faz algo. E aí você assiste ele fazendo isso tudo, assiste tudo que está acontecendo a ele, e você assiste tudo isso
concorda com tudo e entende os propósitos dele em fazer o que ele fez. E sempre uma coisa que é assim, comum a tudo que Deus faz. Deus é amor e sempre ele está chamando as almas para viver nesse amor, na santidade. Sempre Deus tem esse propósito de tudo que ele faz ser para a conversão da alma, a santificação da alma, de perdão, de salvação, de santidade. Tudo que acontece é Deus chamando o homem para viver em torno dele, né? Eu vi ontem um trecho que eu li na escolinha que tudo gira em torno do sol. Assim, todas as almas têm que girar em torno de Deus. Todas as almas têm que girar em torno de Deus. E quando não giram em torno de Deus, ficam na escuridão e sem vida. Tudo fica desordenado. E aí justamente essa desordem, esse sofrimento, faz a alma perceber que ela não está girando em torno de Deus e volta para a sua órbita. Então, assim, e aí a gente vê tudo que Deus está fazendo e concorda com ele, fala fiat, entende os propósitos dele, que é sempre o bem. Então, tipo, aí fica refletindo, o pensamento dele reflete no seu. O seu pensamento é o dele. Você concorda com ele, quer a mesma coisa que ele quer. Aí ele fala, acontece como quando o sol se reflete em um espelho. Né? Esse reflexo é como se fosse no espelho. Se vê neste outro sol, todo semelhante ao sol do céu. Mas com a diferença, quando o sol se reflete no espelho, não é fixo. Porque ele reflete no espelho e depois aquele espelho fica... pensa Sabe aqueles prédios espelhados que tem na cidade? Tem um prédio espelhado. Aí, quando o sol... Aqui tem um prédio, um tribunal que fica num lugar bem aberto assim, e é muito bonito porque o céu fica refletido nesse prédio todinho. E aí chega um certo momento que o sol está na frente desse prédio, aí fica todo refletido ali e forma outro sol na frente do prédio. Só que como a Terra está em movimento, ela nem sempre está de frente ao Sol. O Sol está fixo, mas a Terra está girando. E aí nem sempre esse prédio, esse espelho, fica refletindo a imagem do Sol. O Sol é fixo, mas a Terra está girando, está movimentando. Então nem sempre o espelho que está ali naquele prédio vai estar refletindo o Sol. Ora ele vai estar refletindo, ora não. Não é fixo, mas a alma que vive na vontade divina, ela é cristalizada, ela fica fixa, como outro sol. Ela não é terra que se movimenta, ela é sol, que é fixo. Então tem um sol na terra, que é uma alma que vive na divina vontade, está fixa sempre em Deus e sempre refletindo esse sol, diferente desse prédio que ora está no sol, ora não. A alma que vive na vontade divina está fixa em tudo, nunca sai. Acontece quando o sol reflete em um espelho, se vê outro sol, todo semelhante ao sol do céu. Mas com a diferença que o sol no céu está fixo e está sempre em seu lugar. Está sempre em seu lugar. E a alma que vive na vontade divina se torna esse sol que está sempre em seu lugar, fixo, na vontade divina, girando em torno de Deus. E não sai. E não sai. Está fixa. E tudo que acontece, por mais doloroso que seja, a gente continua fiat e entendendo o propósito. E por mais difícil que seja entender o propósito, você entende e aceita e concorda e agradece. E agradece em nome da pessoa que está recebendo aquela graça e não agradece. O exemplo da situação que está todo mundo falando dessa situação, né, do Tiba que teve o acidente. A gente não fica assim, nossa, não devia ter acontecido isso.
Meu Deus, como que aconteceu uma coisa dessa? Não podia ter acontecido isso. Como que uma coisa dessa acontece e você fica desesperado, perturbado e rezando para que não aconteça, rezando, pedindo assim, que não aconteça isso, que não aconteça aquilo, que não aconteça aquilo outro, que isso não seja permitido, que o Senhor não permita isso. Não, a gente reza, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor permitiu que acontecesse, isso tem um propósito de santificação, de santidade para ele, para a família, e tá tudo já, é tudo que a gente vive, se a gente busca força em Deus, tá tudo incluso já na conta, né, dos méritos de Jesus. Ele sofreu e pediu ao Pai toda a força, toda a graça, todo o bem para a gente também sofrer. Quando tiver uma situação de sofrimento, a gente passar como ele passou, ele doou tudo, 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 a vida dele inteira para todos. Se a gente vive girando em torno desses bens que Jesus deixou com a vida dele, você vai ter força para superar qualquer coisa, por mais difícil que seja. Então a gente fica rezando para essa alma que está passando por isso, que está passando por esse sofrimento, receba a luz do reflexo do pensamento de Deus, do propósito de Deus, que a vontade de Deus seja conhecida. Eu achei muito interessante porque às vezes a gente pensa assim, a gente quer que a vontade de Deus seja conhecida. Aí a gente pensa muito assim no livro do céu, né? Que a vontade de Deus seja conhecida, que o livro do céu seja conhecido, essa a vontade de Deus, esses conhecimentos cheguem até as almas. É isso mesmo, mas também tem a questão assim, eu ouvi na meditação de hoje, das pessoas conhecer a vontade de Deus que está acontecendo na vida delas, entender o propósito de Deus naquele acontecimento que está acontecendo naquele momento, um exemplo dele, né? Que ele conheça a vontade de Deus, que ele entenda que Deus permitiu, que tem um propósito, que chegue na alma dele a luz, que ele aceite esse sofrimento, que ele aceite, que a família aceite e receba, e nesse aceitar, vivendo nesse reflexo de Deus, vem a força para passar por qualquer situação que seja. Então você fica fixo e não fica assim, no momento assim de às vezes acontece alguma coisa e se você não está fixo, vai acontecer alguma coisa que você não vai falar Fiat, não vai concordar com Deus de ter permitido. Aí sai desse reflexo do pensamento nele. Como assim eu não aceito isso? Isso é muito absurdo, não devia ter acontecido isso. Isso não é justo, não é justo acontecer isso com a pessoa e fulano e ciclano e beltrano e isso que está acontecendo. Eu não aceito, eu não concordo, pode ser que no fundo da sua alma tenha uma discordância com algo que você vê acontecer na sua vida, na vida de alguma pessoa que você ama muito, que está próxima de você, ou de alguém que você vê na internet. Mas é fixo. Se é fixo, é sempre Fiat. Sempre Fiat. Não vai ter nada que vai te tirar desse posto de ficar com a vontade de Deus, com Deus, refletindo os pensamentos dele, recebendo, sempre concordando com ele, vivendo com a vontade dele. E a vontade dele ser a sua. Minha vontade cristaliza a alma, então não é passageiro, igual o espelho. Não é o espelho. Quem vive na vontade divina, a alma fica cristalizada e fica fixa como o sol, fixa como Deus, e vai copiando as virtudes, as características de Deus. Minha vontade cristaliza a alma, e todo o seu obrar se reflete em mim, e eu, ferido, arrebatado por estes reflexos, lhe envio toda a minha luz. Toda a minha luz. Meu Deus, incrível. Lhe envio toda a minha luz, de modo a formar nela outro sol. Assim que parece um sol no céu e outro na terra,
tem um sol na terra, que é o próprio Deus na sua alma. Você reflete a luz que vem de Deus, sempre. Que encanto, que harmonia entre eles. Quantos bens não são derramados em favor de todos. Mas se a alma não está fixa no meu querer, pode acontecer como o sol que se forma no espelho. Então, o sol se formar no espelho é o sol se formar em algo que não está fixo, que é a Terra girando e ela gira, em algum momento ela não está refletindo o sol. Então, se a alma não está fixa, é como o sol que se reflete no espelho, que está sujeito a não refletir. Então, ora você está na vontade divina, ora não. Pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde é um sol passageiro. E logo o espelho fica na escuridão, e o sol do céu fica só. Geralmente, a alma, enquanto está acontecendo coisas boas, assim, na vontade divina, eu não consigo achar nada ruim, assim, tipo assim, falar que é mal alguma coisa que está acontecendo. Tudo eu vejo como bom. Tudo eu vejo como bom. Mas assim, se acontece alguma situação que causa dor, sofrimento humano, geralmente nessa hora as almas ficam na escuridão. Geralmente os homens, as almas, enquanto não está causando nenhuma dor, enquanto não tem um sofrimento, aí está refletindo. É como a alma que é esse espelho, né, que não está fixo. Quando acontece uma situação de dor, de sofrimento, enquanto está tudo assim, de acordo com os planos da pessoa, imagina assim, a pessoa quem vive na vontade humana, não vive fixo em Deus, só com a vontade de Deus, tem planos, muitos desejos. E aí quando o seu desejo, o seu plano, quando acontece alguma coisa que vai contra o seu plano, que desfaz os seus planos, estava tudo certo com Deus, eu amo a Deus, estou amando a Deus, mas até que enquanto meus planos estão se cumprindo, mas se acontecer alguma coisa que faz esse meu plano não dar certo, aí fica escuro. Não entende, mas não quer a vontade de Deus. Só quer a vontade de Deus quando ela é a mesma vontade da pessoa. Aí tá tudo bem. Você quer a vontade de Deus, mas se a vontade de Deus for a sua vontade, tipo assim. Mas não é assim. É o contrário. É a vontade de Deus que reina em você. A sua vontade tem que ser a de Deus e não o contrário. A de Deus ser a sua. E Deus abençoar os seus planos, a sua vontade própria. Então é isso. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém. Incrível, né? Já esse título que Jesus vem dizer. O que é um cristalizar uma alma? Uma cristalização. Então, esse cristalizar, o que Jesus vem dizer no meu coração é que a alma que vive na divina vontade é uma alma sólida, que ela pode passar pelas maiores turbulências da vida, que ela é uma alma cristalizada, ela é uma alma sólida. Por quê? Porque ela não vive a vontade dela, mas ela vive a vontade do seu Criador. O Criador desejou dar um teste para esta alma. Ela vai passar por um lamaçal, ela vai passar por uma nuvem escura, ela vai passar por muitos problemas. Vamos ver como que ela se comporta, como que ela se porta nesta passagem. Mas se ela é uma alma cristalizada, se ela é uma alma que confia em Deus, no seu Criador, que aquilo ali é a vontade dele, ela vai passar por tudo aquilo ali que ela tiver que passar, sólida, sem se abalar. Mas eu vou conversar com alguém, eu vou falar sobre o meu problema. Não tem problema nenhum você desabafar, você contar o que você está passando.
mas a solidez que está na sua alma, ela não sai. Ela é uma alma que compreende que aquilo tudo que ela está passando é divina vontade. É a vontade de Deus que ela está passando. Eu estava me afogando toda em meu sempre amável Jesus. E enquanto isso fazia, Jesus vindo se fundia todo em mim e me disse. Olha que incrível, né? Jesus vem. É muito incrível mesmo, de a gente ler isso daqui. E Luísa dizendo que Jesus vindo se fundia todo em mim. Porque a alma já estava cristalizada, a alma já estava forte, saudável em Jesus, não tinha nenhuma podridão, não tinha nada que pudesse afastar Jesus. Então ele vinha e se fundia todo nela, assim como em nós, quando nós estamos purificados, quando a nossa alma está totalmente fazendo a vontade de Deus. Ele vem e se funde em nós. Então nós não precisamos ter medo. Eu estou com medo de falar alguma coisa, estou com medo. Não precisa ter este medo. Jesus vem falar por nós. Jesus vem e se funde em nós, porque nós estamos cristalizados nele. Nós estamos confiantes em Deus. Então, se nós temos essa plena confiança, Jesus também confia em nós. Ele também vai vir e ele vai se fundir todo em nós. Não vai ter receio da parte de ninguém, porque nós estamos fazendo a divina vontade, estamos cristalizados na vontade dele. Então, não vai haver receio nenhum e nós estamos puros e santos na divina vontade. Então ele vai vir e ele vai se fundir todo em nós. Então Jesus vem e diz: minha filha, quando a alma vive de todo em minha vontade, se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu. Se deseja, se fala, se ama, tudo se reflete em mim e tudo que eu faço se reflete nela. Que incrível, né? Que incrível é esse fundir de Jesus na alma, esse fundir de Deus na alma humana. Porque tudo o que nós fazemos, o que nós falamos, se nós amamos, tudo é o reflexo de Deus aqui na Terra. Está sendo refletido o desejo dele. Porque esta alma está toda cristalizada em Deus, confiante em Deus, sabe que tudo que acontece é vontade de Deus e não a nossa. Então todo desejo de Deus é o mesmo desejo nosso. Então é uma união, diria que uma união estável, né, entre o Criador e a criatura. E isso é muito incrível, o que Deus faz com as almas que amam Ele. É muito incrível o que Jesus vem fazer na nossa alma. Acontece como quando o sol se reflete em um espelho, se vê neste outro sol. Tudo semelhante ao sol do céu, mas com a diferença que o sol do céu está fixo e está sempre em seu lugar. Em troca, no espelho é passageiro. Então, nós temos que entender algo muito importante aqui, que Jesus vem falar ao meu coração. Eu estava aqui pensando, pedindo para Jesus que ele venha em nosso auxílio para que a gente entenda este livro, para que a gente entenda, conheça e execute esta tarefa importante que Deus vem dar para nós, né? Que é entender, compreender este livro e fazer a meditação e passar aos nossos irmãos toda a luz que ele vem nos trazer. Então, Jesus nos diz aqui que, ele fala aqui no começo: minha filha, a alma que vive de todo em minha vontade se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu.
Então, nosso pensamento vai refletir na mente de Deus no céu. Desejo, se fala, se ama, tudo se reflete em mim. E tudo que eu faço se reflete nela. Então, imagine nós refletindo o que nós estamos pensando, falando, amando, vai se refletir para Deus lá no céu. Mas Deus, ele é infinitamente maior do que nós. Então, imagine que reflexo que nós mandamos para ele. É infinitamente menor. Daí ele diz aqui, ó, acontece quando o sol se reflete em um espelho. Se vê neste outro sol. Tudo semelhante ao sol do céu, mas com a diferença que o sol no céu está fixo e está sempre em seu lugar. Em troca, no espelho é passageiro. Então dá para imaginar assim, a imensidão de Deus refletindo em nós, que somos imagens dele, somos os espelhos dele. Mas é passageiro esse, porque ele reflete e é como se fosse passageiro. Por que é passageiro? Porque nós não conseguimos guardar tudo no nosso coração. Então, é passageiro esse reflexo da luz de Deus em nós. Então, muitas vezes, se ele traz uma luz, nós temos que confiar nele e passar esta luz adiante. Nós não podemos ficar com esta luz presa, porque logo ela vai desaparecer. Porque Deus, ele é fixo. Ele vai ter sempre esta luz na imensidão dele. Mas nós não. Nós vamos ter o reflexo dele, que ele vai mandar uma luz. Então nós temos que aproveitar muito bem esta luz que ele mandar para nós. Por isso tem que ser partilhada. Veio, vai lá e fala. Ah, não quero falar no grupo, mas eu vou falar, falo no particular. Falo para alguém, né? Então isso que Jesus me trouxe neste momento. Minha vontade cristaliza a alma, e todo o seu obrar se reflete em mim, e eu, ferido, arrebatado por estes reflexos, lhe envio toda a minha luz, de modo de formar nela outro sol, assim que parece um sol no céu e outro sol na terra. Então, Jesus é muito maravilhoso, né? A alma está cristalizada em Deus. Então, ela está como que uma rocha firme em Deus, se cristalizou na sua vontade. Então, ela não vive mais da sua vontade. Entende-se que tudo que ela faz é a vontade divina. Então, Jesus, ele se arrebata por esta alma, por estes reflexos da luz dele, que a alma vai emitindo. Então, é muito incrível o que Jesus vem falar para nós. Ele coloca de modo que de formar nela outro sol. Então, forma em nós outro sol, assim que parece um sol no céu e outro sol na terra. Por quê? Porque se a alma está cristalizada em Deus, se ela está fixa em Deus, sempre terá luzes. Em tudo que ela vai falar, ela vai ter luzes, mas essas luzes são os reflexos de Deus. Não somos nós que estamos emanando essa luz. É apenas reflexos de Deus que ele traz para nós. Que encanto, que harmonia entre eles, né? A alma que está cristalizada em Deus, ela é o encanto e a harmonia de Deus. Entre os dois vai ter o encanto e a harmonia. Por quê? Porque a alma está cristalizada na divina vontade e não na sua. Tudo que vier na vida dela, ela vai entender que é divina vontade. Já está cristalizado nela, já aceitou. Não tem como voltar atrás. Isso é muito incrível, assim. Quantos bens não são derramados em favor de todos? Mas se a alma não está fixa em meu querer, pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde é um sol passageiro, e logo o espelho fica na escuridão, e o sol do céu fica só. A alma que não está cristalizada em Deus. A alma que não está fixa no querer divino.
ela está fixa lá, de vez em quando ela tem uma luz. Então, vai refletir naquele espelho, mas o sol, ele é se for comparar com o sol, que você pegou e colocou ele no espelho, ele vai refletir uma luz. Mas como ela não está fixa no querer divino, ela só vai ter aquela luz e não terá mais, né? Então ela vai voltar para a escuridão. Por isso tem que se fixar, tem que se cristalizar na divina vontade e não na nossa. Então, a partir do momento que a gente compreende, entende e se fixa na vontade de Deus, as luzes sempre vão aparecer, porque é o reflexo de Deus na alma e da alma em Deus. Então, é uma conexão contínua, como ela diz aqui no começo. Jesus vindo se fundia todo em mim, porque a alma está cheia de luz. Esta luz não é dela, esta luz é de Deus. Então, a alma tem que ser cristalizada em Deus para que tudo aconteça. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.